assim que funciona na lingerie. Com 2 conjuntos que você vende, você paga todo o material gasto ali que você gastou para fazer vários conjuntos. Por isso, né, por aí dá para você ver quanto de lucro você tira, né? Então é aí onde eu digo que não precisa preocupar tanto com cálculo. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e este é mais um episódio do Café com Lingerie. E hoje nós temos como tema como colocar preço nas minhas peças de lingerie. E antes de começar, eu quero te convidar a fazer parte do meu canal de Telegram chamado Dicas da Selma, onde eu posto dicas e todas as novidades também referente a mim, né? Toda novidade referente a curso, referente a Semana da Lingerie, a gente está colocando lá. Então, entra lá para você não ficar de fora, né, e não perder nada. Então, vamos começar. Porque eu sei que tem muita gente que fica muito preocupada, né, com a questão de preço. Nossa, eu não consigo fazer os cálculos, porque realmente, né, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em calcular. Precisa calcular? Sim, é legal fazer um cálculo de vez em quando, para você ter uma noção ali, mas não precisa fazer o cálculo de todas as peças, né, de quanto você gastou, né, de quanto que você vai lucrar, porque a gente sabe que, aliás, a gente sabe não, né, muita gente não sabe, que a lingerie, ela dá um bom lucro, né, então ela dá um bom lucro, desde que você não compre o seu material aí muito caro, né, em lojas muito caras, você vai ter um lucro assim, sempre de 100% em cima, né, ou mais, né? Então você tem um bom lucro, então não precisa ficar preocupada, né, com a questão de preço, a não ser que você queira vender suas peças bem baratinha, né? Sendo assim, você precisa calcular para saber se é R$1, R$2, R$3 que você vai ganhar, né, numa peça, que é o que eu não indico. Você não precisa ficar preocupada, né, muito preocupada em fazer os cálculos nos mínimos detalhes, né, caso você queira, não consiga fazer, peça para alguém fazer para você, né, que você vai precisar calcular ali, não acho legal fazer o cálculo por quilo, porque cada tecido tem uma quantidade diferente, porque a gente compra o tecido por quilo, né, mas se a gente fazer o cálculo por quilo, às vezes complica, porque um tecido pesa mais, outro pesa menos, dá uma quantidade a mais, outro dá uma quantidade a menos, então é interessante você fazer o cálculo pelo metro do tecido. Então, né, tantos metros de tecido, por exemplo, 1 metro de tecido dá para fazer quantas peças, né? Então você precisa pegar, depois de você precisa primeiro, né, cortar, claro, suas peças, depois de você cortar, né, todas aquelas peças naquele 1 metro de tecido, você vai depois dividir o valor gasto no metro, né, pela quantidade de peça que deu, e ali você vai ter já um valor em massa, porque o mais são detalhes, né, claro que se for no sutiã, né, a menor parte do gasto vai estar em tecido, né, e a maior talvez no bojo, se for sutiã com bojo, né, e nos acessórios. Mas tipo metade ali mais ou menos, né, vai estar metade tipo no tecido ou na renda e metade nos outros acessórios. Sendo a calcinha, a gente pode jogar, né, que o nosso gasto maior é no tecido, né, e depois o elástico, e o mais a gente quase nem conta porque é linha, mas tem que contar sim, né, e o principal disso tudo, né, é o que a gente gasta com a mão de obra, né? Esse é o principal. Mas eu digo para você que se você não sabe fazer esses cálculos, né, não precisa ficar tão preocupado assim para poder vender as suas peças, né? Então é melhor minha peça ser cara demais ou baratinha demais, né? O que é melhor? Nenhum dos dois, né? Porque se você estiver vendendo a sua peça muito barata, você vai estar desvalorizando o seu trabalho, né? Se você faz de qualquer jeito, né? Se você não coloca qualidade na sua peça, se as suas peças têm defeito, de cara as pessoas vão ver e vai falar, é baratinho porque tem defeito, é baratinho porque está torta, é baratinho por causa daquilo, por causa do tecido também, né? Muitas vezes por causa do material que é ruim, mas se a sua peça é de qualidade, se você faz a sua peça perfeitinha, não tem defeito, né? As pessoas vão olhar e vai falar, barata por quê? Talvez não presta, porque essa é a visão da maioria das pessoas,
Tá barata demais, não presta. Talvez seu material foi caro, foi bom, sua mão de obra boa, a peça tá bonita e você cobra barato. Às vezes você perde muitas vendas por ser barato, porque as pessoas vão olhar e não vai dar valor. Então, por isso, você é a primeira a dar valor nas suas peças. Então, você é a primeira pessoa que tem que dar valor nas suas peças. Se tem qualidade, tem material bom, né? É assim que funciona na lingerie. Né? Com 2 conjuntos que você vende, você paga todo o material gasto ali que você gastou para fazer vários conjuntos. Por isso, né, por aí dá para você ver quanto de lucro você tira, né? Então é aí onde eu digo que não precisa preocupar tanto com cálculo. Faça as contas de quanto você está vendendo, de quanto você está vendendo um conjunto, né? Se você está vendendo um conjunto aí tipo R$60, que é um valor razoável bom, 60, 70, 70 já começa a ficar melhor ainda, né? 60, 70 reais. Se você vende um conjunto a 60, 2 conjuntos 120, né? 120 você pagou aí, né, 1 quilo de microfibra, né? Você pagou as linhas e, né, talvez também o elástico. Então, o que mais você gastou para fazer esses conjuntos? Olha só quanta coisa você já pagou em 2 conjuntos. Sendo que esse quilo de microfibra vai te render quantos conjuntos? Quantos? Muitos, muitos, assim, dependendo, né? Dependendo do modelo, né? Vai render aí para você talvez 15 conjuntos. Olha só, é muita coisa, é muita coisa. Então, se você com 2, 3, então eu vou jogar 3. Com 3 você pagou todo o material, você vai ter ali de lucro ainda 12 conjuntos, né? Então, é por aí que eu digo que você não precisa se preocupar tanto com cálculos, né? Com cálculo, nossa, né? Gastei tanto e eu tenho que fazer o cálculo ali. Quem faz esses cálculos normalmente é quem coloca o valor muito baixo nas peças. Aí sim ele precisa calcular, porque senão ele vai perder. Então ele precisa fazer o cálculo certinho, né? Mas sabendo você que o maior custo da sua peça está na mão de obra, né? O maior custo da sua peça está na mão de obra. Então, por isso, não se preocupa em fazer muitos cálculos, porque se você fizer, é aí onde você vai vender muito baratinho a sua peça, é onde você vai desvalorizar a sua mão de obra, né? Então, o que analisar? Né? Você precisa analisar na sua região quanto que as pessoas estão vendendo, né? Interior, principalmente interior, onde as pessoas, infelizmente, ganham menos e a gente acaba vendendo mais caro. Será por quê? Né? Um dos detalhes é a venda na notinha, a venda no prazo. Tudo tem seu preço, se tem prazo, tem preço. Então, onde você vende para não receber na hora, claro que, né, isso tem que ter um custo. E normalmente isso acontece no interior, a gente vende muito na notinha e o da notinha, além de ter prazo, a gente ainda avalia a questão de tombo, a gente ainda avalia a questão da pessoa comprar e não pagar. Então uma pessoa vai pagar pelas outras? Infelizmente sim, né? Você precisa jogar um valor que quando você levar 1, 2, 3 tombos, você não perdeu, não quebrou, né? Então, infelizmente, umas pagam pelas outras. Então, você coloca um valor um pouquinho mais elevado por questão de você dar prazo, né? Você vai esperar para receber. Ainda tem o risco de não receber de algumas dessas pessoas. Infelizmente, a gente sabe que tem, né? Então, a qualidade do material, né, da nossa peça, a qualidade do material, né, faz toda a diferença sim, né? Você trabalhar com material de qualidade, você pode colocar um preço de razoável até para mais caro, não para você vender caro, mas eu digo assim, onde que você vai vender sua peça, né? Se você é uma sacoleira, né, você vai vender porta a porta ali, se você vai pôr na vitrine, o preço muda, claro que muda, você ali já provavelmente vai ter que pagar um imposto, né? Você vai pagar o manequim que você comprou, claro que vai, né? Você vai pagar os manequins bonitos que você comprou, os detalhes, né? A vitrine, aquilo tudo, então tudo tem um preço. Por que será que a peça, nossa, fulano ali vende umas peças de lingerie, uma sacoleira vende cada peça de lingerie bonita, barata, olha o preço, né? E ali nossa, igualzinho ali daquela boutique, igualzinho daquela loja de shopping, e da loja do shopping é o dobro, é o triplo, como assim? Uai, né? Eles estão pagando aluguel, eles estão pagando o manequim para mostrar para você que a peça tá bonita, aquele manequim caro, brilhante lá, né? Então eles pagaram aquele manequim, então tudo tem um preço. Então se você vai vender a sua peça, né, numa vitrine, você pode
aumentar bem o valor da sua peça, sem se preocupar que você vai vender sim, porque as pessoas gostam disso, né? Tem as clientes de vitrine, tem as clientes de sacoleira, né? Tem a cliente de loja simples, né? Então depende de onde você está colocando a sua peça e não do material, né? E na hora, às vezes, a pessoa leiga, eu pensava assim, a pessoa leiga deve pensar, nossa, deve ter pedrinhas de ouro aí naquela microfibra, naquela renda, nossa, aquela renda ali, ele deve ter comprado ela. A minha eu comprei de 150 quilos, vamos supor, né? Aquela deve ter custado R$300 o quilo daquela renda. Não foi. Talvez ela foi mais barata do que a sua e ela tá ali mais cara porque ela tá na vitrine. Então depende muito do lugar onde você vai vender, né? Então, e questão também de passar para vendedor, né? Se a gente passa para vendedor, a gente tem que passar mais barato para o vendedor ter seu lucro, né? Então tem tudo isso. Mas o importante é você saber onde você está vendendo, né, e colocar o preço de acordo, né? Tem algumas, né, tem pessoas que confeccionam para vender na feira, né? São poucas porque quem está aprendendo, está confeccionando sozinho, ele não dá conta de confeccionar para levar para uma feira, né? Eu estou citando uma feira tipo aqui em Goiânia, onde vende, o fluxo de venda é muito grande, né? Então lá é para as grandes confecções, porque consegue confeccionar centenas e vender centenas por dia e ter ótimo lucro. Se a gente for vender centenas de peças, nossa, com valor de feira, a gente vai trabalhar, digamos que uns 3 meses, não sei, ali para morrer e não vai ter lucro nenhum, porque vai vender bem barato, né? Então isso não ficou muito para a gente, essas vendas assim no atacado em feira, né? Para quem está começando sozinho ainda não é a sua hora de fazer isso, né? Você pode fazer quando crescer a sua confecção, porque senão você vai viver o tempo inteiro trabalhando só para comprar o pão. Então assim, depende muito da onde você está vendendo, da região também que você está vendendo, assim como eu já falei, né? Se você está vendendo também num lugar igual aqui em Goiânia, né, no polo da moda ali, você tem que calcular o seu valor com o valor das outras, não tem como você pôr o seu preço. Você tem sim que calcular de acordo com o valor que elas estão vendendo lá. Nossa, mas então não vou ter lucro, então não vende lá, né? Então não vende lá, porque infelizmente ali é uma coisa, né, citando aqui Goiânia, tipo na 44, é muito padronizado os preços. Se você chega aqui, vamos supor, um conjunto é R$30 mais ou menos, né? Na feira. Lá na 44 você encontra conjunto lá de 50, 60, 70 também. Mas já dentro da feira é baratinho. Digamos que um conjunto lá você compra por R$30. Se você monta sua lojinha ali do lado, sua banquinha ali do lado, e for vender de 35, 40, você já vai ter perca, é claro, é óbvio, né? As pessoas estão circulando ali o tempo inteiro, vendo os preços, é um lugar onde está todo mundo atrás de coisa barata e está querendo cada vez mais barato. Ali, para você vender, é melhor você colocar 1, 2, 3, 5 reais mais barato que a outra do que mais caro, porque senão você não vende, né? Então, assim, temos que ter essa sabedoria, temos que ter essa noção de saber onde a gente está vendendo para saber qual o preço que a gente vai colocar nas nossas peças, né? Porque é assim que funciona, não adianta você querer calcular, né, pecinha por pecinha, a gente tem que calcular onde a gente está vendendo, né? Com a qualidade do material, é claro, né? Precisa ter uma boa qualidade, né? Pode fazer com material inferior, sim, mas você vai lucrar pouco. Se você faz a sua peça bonita, perfeita, com material de segunda, ela vai ficar parecidíssima, né, com aquela que está com material de primeira. E você vai sentir o direito de colocar no mesmo valor quando você não pode. Por quê? Porque a durabilidade, se a pessoa compra uma peça sua mais barata e compra uma peça da outra, né, da outra pessoa que está vendendo com material de qualidade, ela vai usar essas duas peças e ela vai ter uma boa noção do qual era melhor, do qual durou mais, e aí ela não volta para comprar de você, né? Então a qualidade do material tem tudo a ver com o preço. Se você está trabalhando com material de segunda, material fraco, né, você precisa colocar um valor mais inferior. Se você estiver trabalhando com material de primeira, né, você coloca, né, um valor bom, porque não só vale você, assim como eu falei antes, fazer peça de qualidade, né, e observar o valor em volta, não. Você, ao observar o valor das pessoas que estão vendendo ao seu redor, tem que observar também a qualidade, se o material é o mesmo seu, né, porque isso também se você está começando aí e acha que as pessoas não observam, observam sim. Se elas não conseguirem ver a olho nu, elas vão conseguir perceber
quando elas estiverem usando, que é claro que a inferior vai acabar mais rápido, vai desgastar, né? Vai ter todas as percas. Então, sendo assim, você acaba perdendo as suas clientes, é o que não pode. Então, ter cuidado com a qualidade do material, né, com a qualidade da peça, como eu disse, fazer peças perfeitas, né, peça com material bom e com qualidade, né, ter muito cuidado também com o preço do material, não é porque você está usando um material bom que você tem que comprar caro, né, tem que observar isso, porque existe lojas onde vende retalhos. Retalhos de tecido, tem retalho de tecido bom, tem retalho de tecido ruim. E se você comprar no retalho, comprar mais barato, e o retalho for de um tecido bom, você tem que ter a sabedoria de que você pode colocar o valor que você, o valor como que você estivesse comprado ali na loja, na peça, com valor mais alto. Pode, né? Isso é sabedoria da vendedora, sabedoria da dona da confecção. Né? Se ela consegue comprar, né, uma malha, uma renda boa ali numa promoção, se ela consegue comprar o tecido dela em retalhos, mas sendo que é o mesmo tecido da peça, né, porque retalho é retalho de peça. Então, é retalho de peça de tecido bom, retalho de peça de tecido ruim. É mais barato? Sim. Então, se você compra um retalho de tecido bom, é o mesmo que você tivesse comprado na peça. Então, ali você vai ter mais lucro, né? É onde a gente acaba conseguindo ganhar mais. Eu fiz isso por um bom tempo, né? Então, a gente tem que saber usar material de qualidade, né, com preço bom também, né? Porque não é porque eu vou fazer com material de qualidade que eu vou comprar tudo caro. Não, se você consegue, né, comprar mais barato, bom para quem? Bom para você. Você vai poder colocar o mesmo valor, né, e gastar menos, né? O que muita gente às vezes não fazem por conta de fazer compra online. E assim, compra online é bem difícil comprar no retalho. Eu já fiz isso uma vez para ter essa experiência, sendo que aqui eu tenho, né, tecido de rojão, assim, para me comprar onde eu quero. Né, uma vez eu fiz essa experiência para justamente poder falar, né, eu fiz essa experiência de comprar tecido no retalho. Comprar tecido no retalho vale a pena se a gente estiver vendo ele. Por quê? Porque no retalho vende tudo, você só vai escolher a cor, né? Claro que se você quiser comprar, né, sim, compra, mas a experiência que eu fiz, eu já tinha certeza disso, tinha quase certeza, eu tinha que ver para crer. Né? E eu vi assim nas fotos, a gente vê, parece tudo a mesma coisa, mas não é. Retalho é pontas de tecido de peça, então ali tem tecido de todo jeito, né? Tem tecido no meio que até nem parece que é tecido de lingerie, né? De tão assim diferente, inferior que são. Então tem tecido bom, tem tecido de primeira, de segunda, de terceira. Então você vai escolher a cor, né? E na cor vai vir todas as marcas. Então você que vai comprar retalho assim, talvez, né? Talvez não vale muito a pena você comprar retalho sem estar vendo. É ruim sim. Você vai comprar tudo quanto há de tecido, uns você vai aproveitar, outros não, ou se você aproveitar todos e colocar um valor bom na sua peça, você vai estar vendendo algumas peças com material de segunda, e isso não é bom, né? E você não vai querer também baixar o valor da sua peça. Esse dessa cor aqui é tanto, da outra cor, a cliente... Eu acho ruim isso, a cliente vai perguntar, por que muda de cor, muda de preço? Não, aí você vai saber o porquê. Você não pode falar para sua cliente, não, é porque esse o tecido é inferior e esse não. Poder pode, eu não gosto de fazer isso, é ruim, né? Então, se você vai trabalhar com vários tecidos, você tem que ter uma noção disso, né? Que tem um tecido bom, um tecido ruim, tem que colocar preço diferente, né? E talvez isso não seja tão bom para você que está começando, né? Mas é o certo, né? Colocar o valor do que foi feito com tecido inferior e com o que foi feito com tecido bom. E para isso também, você que compra sim, retalhos igual eu falei, compra online, você tem que usar, né? É importante você usar, porque para ver uma coisa, usar é outra. Às vezes aquele inferior dá até mais conforto, mas a durabilidade, né, é bem menor. Então a gente precisa conhecer aquilo que a gente está vendendo para a gente poder argumentar, né, para a gente poder explicar para os nossos clientes. Então, de preferência, comprar retalho vendo, né? De preferência, retalho tem que ser vendo para você saber o que você está comprando, né? Para você... Comprar porque eles... sim, eles nem sabem marcas. Quando a gente pergunta qual a marca que você trabalha, não tem como eles falar, é retalho. E se um falar, né, pode ser que esse vende um retalho assim de uma marca só, mas não vende.
né? Retalho é retalho, vai vir retalho de todo, né? Pode ser que seja todos mesmo para confeccionar lingerie, sim, mas de várias marcas, desde o baratinho ao mais caro, né? Sendo que, claro, que os mais caros sobra pouco retalho. A gente precisa ter o cuidado com a qualidade do material, com a qualidade da mão de obra, né? E pensar que a gente tem outros gastos também, né? Gasto de energia, claro, né? Então, o gasto das máquinas, a máquina gasta? Claro que gasta com o tempo, né? Com o passar dos anos aí, você vai ter que precisar ou acrescentar uma máquina, né? Ou trocar, regular, às vezes você não regula, você paga para regular, então você tem os gastos aí de manutenção das máquinas, troca de óleo, né? Então você tem os gastos com energia, né? Então você tem que não esquecer, você não pode esquecer de jogar esses valores aí, né? E o principal dele, como eu digo, é o nosso, né? O principal é a mão de obra, né? Se você não colocar preço na sua mão de obra, né? Aí fica ruim para você, vai trabalhar por hobby, né? Então dê valor, você precisa dar valor ao seu trabalho. Se você não der valor ao seu trabalho, ninguém mais vai dar, tá bom? E não esqueça, dar valor ao seu trabalho não é colocar preço absurdo, né? Não é colocar preço de boutique se você está vendendo na sacola. Então você tem que valorizar, saber onde você está vendendo, né, qual preço você colocar. Então, existe diferença de preço entre atacado e varejo? Sim, claro que sim. Né? Você não pode sair vendendo, né, peças no varejo com valor de atacado e nem no atacado com valor de varejo, porque aí fica ruim. Né? E muitas vendas, muitas pessoas vai vender no atacado, ela dá um desconto mínimo, né? Aí também vai depender, igual se é tipo na feira, você vai comprar no atacado, o desconto deles é mínimo, né? Um desconto mínimo. No atacado baixa o quê? R$2, R$5 no máximo, né? Não baixa muito. Mas já nas nossas peças de lingerie, né? Como a gente tem um lucro bom, a gente pode colocar, né, um valor melhor no atacado para assim as pessoas comprarem mais. Porque quem compra lingerie no atacado é para venda, né? É para venda. Dificilmente alguém vai chegar comprando um lingerie no atacado para uso, né? Porque e também a gente pode diminuir a quantidade do atacado. A gente pode colocar 6, 12 peças, né? 15, 30, né? E também de acordo com a quantidade a gente também pode dar um preço. Se a pessoa vem comprar 30 lingerie de você, você pode colocar um valor bem bom no atacado, né? Porque são muitas peças de uma vez, né? E você vai vender muito bem. Agora se for 6, 12, aí sim você pode baixar pouco no valor, né, para colocar no atacado. Mas se é muitas peças, é interessante você dar um desconto bem melhor para que as pessoas voltem a comprar de você. Porque lingerie, as pessoas compram para venda, né, aqui mesmo em Goiânia, eles compram, eu já fiz isso, compram para venda com 100% de lucro. Então, eles vão querer fazer isso com você também. Claro que você não vai vender dessa maneira, mas você precisa vender para que elas consigam ganhar ali no mínimo 30%, é o mínimo. Né? Quem vende roupa não quer lucrar 30%, elas querem de 40% para lá, que é um valor justo para roupa, né? É diferente, né? Se você já vendeu outras coisas, é diferente de outras vendas, né? Na lingerie, peças de roupa, as pessoas têm um lucro alto, né? Então, eu sei disso porque eu trabalhei em loja há muitos anos, né? O lucro de loja é alto, o lucro de roupas é alto. Então, as pessoas não vão querer comprar lingerie de você, principalmente se for sacoleira, alguém que estiver pegando de você para revenda, elas não vão querer ter pouco lucro. Então, ali 40% é um lucro bom, de 40% para lá. Então, para isso, a gente acaba reduzindo. Quando a gente vai vender no atacado, a gente acaba reduzindo o preço para que elas também consigam ter um lucro em cima. Né? Muitas vezes a gente até para e pensa, nossa, ela ganha mais que eu. Sim, muitas vezes quem está revendendo a sua peça ganha mais que você. Né? Acontecia de pessoas pegar de mim e ela colocava preço e às vezes deixava o preço quando consignado, às vezes ela deixava com o preço dela e a peça retornava para mim, né? Eu apagava o preço. Mas quando retornava, caramba, né? Olha o preço que ela está vendendo, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Para não vender nossas peças nem muito cara, né? E nem muito barata, né? Colocar um valor justo, né, também para isso, né? Justamente se você está passando para sacoleira, você tem que ver que você precisa passar com um valor ainda inferior do atacado,
né? Por exemplo, se você vai vender no atacado, se você vende seus conjuntos de R$ 60, você pode dizer que você vende no atacado a 50. Você pode vender no atacado a 50, R$ 55 se a pessoa for comprar 6, 12 peças para uso. Mas se ela for comprar para uma loja, se ela for comprar para vender na sacoleira, ou seja, se for passar consignado, aí precisa ser, né, mais barato ainda, né? Você precisa vender de forma que elas tenham um lucro ali de 40% em cima. Então, é onde a gente perde um pouquinho mais, onde a gente precisa vender as nossas peças um pouco mais barata, mas sabendo você que ainda é lucro, ainda é muito lucro para a gente, né? Se você vende suas peças de 60, vai passar para uma sacoleira, né, vender no atacado para quem vai vender em loja, ali você pode vender por R$ 40, R$ 38, né? Nossa, aí eu não vou ter lucro. Mesmo assim você vai ter, porque você não vai se preocupar com venda, né? Você vai, né, passar para a pessoa, principalmente se for no dinheiro, né? Então você é pago na hora, tudo certinho, né? No sem prazo, né? Quando é o sem prazo a gente dá mais, né? Mais desconto ainda. Né? Então, mas aí esse valor que eu dei é o mínimo que eu acredito que a gente pode vender, né? O mínimo do mínimo, né? Se for um atacadão, muita coisa, porque senão a gente não tem lucro, aí sim a gente vai perder, se for mais barato que esse valor que eu falei agora. Então, quais são os preços para a gente vender as nossas peças, né? Os preços médios para vender as nossas peças. Não vou dizer para você aqui um preço médio, mas, como eu disse, vai depender onde você vai vender, né? Vai depender se é um polo da moda, vai depender se é um lugar onde não tem nada para vender, né? Onde não tem concorrente, né? Vai depender se é na vitrine, se é na sacola, se é na loja simples, né? Se você paga imposto por ela, então vai depender de tudo isso. Mas eu vou citar um valor médio aqui, né? De calcinha, né? De calcinhas tamanho padrão, R$ 15, né? Um valor médio aí, né? E sendo ela plus size, 20 ainda é barato, né? Mas já dá para vender R$ 25 uma calcinha plus size. Então, o valor médio, quer dizer, você pode vender mais barato que isso? Pode. Você ainda vai ter lucro. Mais caro, melhor ainda, né? Mas não tão caro, né? Tipo uma de 15, você pode vender 18, R$ 20, né? Mas aí, como eu estou dizendo, é um preço médio, né? Esse preço médio é um preço para você vender sacola, ou para quem vem comprar na sua casa, né, ou numa loja simples. Esse é o preço médio, né, para você vender dessa maneira, né? O preço médio para vender numa loja, numa boutique, no shopping, aí já deixa de ser esse, né? 15 é muito barato para vender numa loja sem shopping, 15 é muito barato, a não ser numa promoção, né? Então, esse preço médio que eu estou dando é mais para sacoleiro, né, para você entender melhor, que aí você pode aumentar esse preço, né? De sutiã, né, o preço médio de um sutiã é R$ 30, né, de sutiã padrão. Já o plus size, né, varia aí entre R$ 50, né, 45, R$ 50. Até 40 dá para vender, dependendo do modelo, mas sendo barato. E o valor de cueca também, ele está aí nessa faixa de 15, R$ 18. Uma cueca, agora 15 para cueca é quase que o mínimo. Então vamos jogar aí R$ 18 para cueca, né? 18 acho que já é um valor para gente que trabalha sozinha, sim, um valor bom, né? R$ 15 já é quase que barato, né? Isso para um tecido razoável para bom, né? Não estou falando de tecido bem baratinho, tá bom? É um tecido bom, né? Para razoável para bom. O sutiã sem bojo pode ser mais barato, mas ele pode ser, né? O sutiã sem bojo pode ser R$ 25, no mínimo, né? Mas, dependendo do modelo, um sutiã sem bojo, a gente tem mais trabalho para fazer ele do que o com bojo. Então, por isso, eu acostumo não diferenciar muito o valor entre com bojo e sem bojo, por causa disso, porque depende, né? Se for um sutiã bem simples, né? Aí você pode fazer mais barato, mas se não, às vezes a gente tem muito mais trabalho para fazer um sem bojo do que com bojo. E como eu sempre digo, o valor maior está na nossa mão de obra. Então a gente precisa colocar preço nas nossas peças. E outra do sutiã é o avançado, tem um sutiã que são mais difíceis de fazer. Eles têm, pelo fato de ser mão de obra. Sim, com certeza, com certeza. Também estou falando de modelos práticos, né? Estou aqui falando de modelos práticos, né? Calcinhas mais básicas, né? Não estou falando de nada muito sofisticado, porque os mais sofisticados a gente sabe que tem que ter um preço maior,
tem que ter um preço maior, né? Isso eu nem costumo muito falar, né? Então, sofisticado, sim, tanto no padrão, no plus size, né? Tanto pelo, talvez, alguns detalhes que a gente investe em material mais caro, como na mão de obra, principalmente na mão de obra, né? A gente demora muito mais cortar essas peças cheias de detalhe e costurar também. Então, claro que ela tem que ter um preço mais alto, né? A não ser, aí você pode comparar também as peças das grandes confecções também, que às vezes ela tem até umas peças sofisticadas que saem mais barato, porque nas grandes confecções a mão de obra é muito rápida, né? Tem uma pessoa ou várias pessoas em cada tipo de máquina. Então uma faz uma coisa, passa para outra, passa para outra, né? Nas grandes confecções pessoas, né? São funcionários para fechar, para montar a peça, né? Uma só na overlock, uma não, várias, né? Só na overlock, só na galoneira, só montando alça. Então, assim, é um serviço muito rápido, e o nosso não é, né? Infelizmente, a gente precisa cobrar pela nossa mão de obra de acordo com o que ela é, né? As pessoas cobram barato lá, elas têm condições de cobrar mais barato. A gente não tem condições de cobrar mais barato, né? Então, eu sei que muita gente fica preocupada, não quero... muita gente já perguntou para mim, eu acho que eu não vou fazer, não vou vender porque... As pessoas ficam achando caro, as pessoas querem peças baratas, né? A gente que pensa em confeccionar e vender, a gente não pode ter esse pensamento, jamais pode ter esse pensamento, porque a gente tem que valorizar o nosso trabalho de acordo com o que ele foi feito, né? De acordo com o que ele foi feito. A gente não adianta a gente querer comparar, né? Falar, eu não vou vender porque ali tem calcinhas ali de R$8 e quando eu fizer, se eu vender de 8, eu não vou ter lucro, né? Porque eu demoro mais a fazer, trabalho sozinha, vende de 15 sem problema, né? Sabendo onde você está vendendo, assim como eu sempre falo. Né, vende de 15 que você vai vender, as pessoas vão comprar, tem cliente para todo mundo, não precisa se preocupar achando que né, a minha de 15 não vai comprar, não vai querer comprar de 15, ela acha de 8, vai sim. Tem clientes da gente que compram por gostar da gente, isso é real, né? Elas vêm e gostam da forma com que é tratada. Outra coisa, até o tratamento tem preço, até a forma que você trata o seu cliente tem um preço. Vocês já observaram, né? Olha, acho que talvez eu vou até falar um pouco demais aqui. Vocês já observaram como que é o tratamento de rede pública da saúde e como é o tratamento da rede particular? Vocês já observaram como que funciona? Né? São os mesmos médicos, tem médico que atende na rede pública e na rede particular, é o mesmo médico, ele teve o mesmo estudo, ele teve a mesma formação, é a mesma pessoa, ali ele recebe uma quantidade bem inferior na rede pública e na rede particular ele recebe um absurdo. Por que será isso? Por quê? É o tratamento. Já aconteceu, eu vi, né? Já aconteceu de passar pelo médico na rede particular e na rede pública o mesmo médico e de ser tratado de forma diferente. Por quê? Porque ele recebe menos, simplesmente por isso. Ele está recebendo menos ali, então ali ele vai despachar mais rápido, ele não vai dar toda a atenção. A gente recebe pela nossa atenção também, pelo o bom atendimento, né? Lá já não, lá na rede pública, isso acontece com o professor também, na rede pública e na particular. Na particular ele tem mais exigência, né? Exigem mais deles, né? Então a gente recebe pelos tratamentos, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu gosto mais de comprar de fulano, né? Lá é até mais caro, mas eu só compro lá. Por que será? Tem um porquê. Pode ser que o material dela seja melhor? Sim. Mas pode ser que o material dela nem seja melhor, pode ser que a peça dela nem seja melhor, mas a forma com que ela recebe os clientes, né, com cafezinho, com balinha, com chocolatinho na mesa ali, né, a forma com que ela trata a pessoa, a forma com que ela explica como foi feita a peça, né, ela cativa os clientes, isso tudo tem um preço, né, então se você vende para o seu cliente aí de qualquer forma, né, como um despachante, né, você vai vender a sua peça de um valor. Se você é uma boa vendedora
Isso também tem um preço, isso é um desgaste, assim, né? Uma coisa que eu digo por mim mesmo, eu faço de coração, amo fazer, mas desgasta, e se há um desgaste, para tudo há um preço. Então a gente precisa colocar preço até nisso aí. Então, por isso, nós vendemos mais caro, sim, né? Vendemos sim mais caro, não tem como não vender, né? A gente trabalha mais, você que está aí trabalhando sozinho, eu sou mais uma pessoa, né, no máximo 3, você tem uma confecção menor, você trabalha com mais detalhe, né, você tem mais, você que fez a peça, você tem como explicar para a sua cliente como que aquela peça foi feita, você tem como falar para ela. Se não foi você que fez a peça, você vai ser uma vendedora tipo despachante, mais rápida, né? Você não tem nem como argumentar tanto, porque você nem conhece daquilo que você está vendendo, nem conhece, pode conhecer sim, mas não tanto quanto a gente que fez. Então a gente precisa pôr preço na nossa peça, né, por causa disso. Né? Então, os preços médios, como eu estava falando, então para o plus size é claro que é um preço maior, né? E eu estava na cueca, né? Então, na cueca a gente precisa colocar, às vezes a gente faz ela até mais rápido, mas o valor é mais alto por conta do tecido que gasta mais, né? Então, um preço médio aí de R$18 tá bom, né? Se você vende de 15, já tá um preço bom para baixo, né? E os conjuntos de short doll e baby doll varia muito, por quê? Tem conjuntos de short doll que a gente leva muito tempo para fazer e muita renda, né, muito material. Então esses conjuntos, eles precisam ser mais caros, né? Eles são conjuntos mais sofisticados, né, mais bonitos, chama atenção, precisa ter um preço. Os mais simples, né, precisa ter um preço também mais simples, porque a gente não tem como colocar um preço mais alto no conjunto de short doll que foi feito na malha de algodão, assim como, né, eu tenho o meu do kit de short doll, né? Tem um conjunto lá feito no algodão, um algodão mais simples, né? É aquele mesmo que usa para fazer camiseta, ou seja, né, você pode usar o algodão que você quiser, mas sabendo que o tecido de algodão é um tecido bem mais barato do que renda. Então, sendo assim, um conjunto de short doll, né, se você vai na feira, você pode encontrar ele ali de 20, 25 reais, né? Eu não vendo, né? E eu acredito que você também não deve vender. Então, o preço médio dele ali é 50 reais. Pode vender por 40? Pode, você vai ter lucro, né? Então, 40, 45, 50 reais é o preço de um conjunto desse de algodão, né? Já um de renda, né? A gente gasta bastante renda, ele precisa ser vendido aí por uns 70 reais, né? Ou mais. Então, e também, como eu sempre digo, depende de onde você está vendendo. Tá bom? E tudo isso, a qualidade da peça, a qualidade do material, qualidade da vendedora, né? Como eu nunca tinha falado, como eu falei hoje, né? Então, assim, a qualidade da vendedora também faz toda a diferença, a forma de atender faz toda a diferença, né? Espero que você tenha entendido, né? E entendido e aprendido a vender, né? Aprendido a colocar aprendido a colocar preço na sua peça, preço no seu trabalho, preço na sua mão de obra. Né? E se você gostou, compartilhe este vídeo, né? Se você, não sei onde você está me vendo, né? Se é aqui no YouTube, se é no Facebook, curta a página, deixa seu like, não deixa de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.